pensando, a gente fala a house, mas também an hour. Por que isso acontece? Então fica nesse vídeo, que é isso que eu vou te explicar hoje. Hey people, what's up? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo. E hoje nós estamos aqui com o quadro Easy Grammar. Que é um quadro que vai te ajudar a aprender a gramática de uma maneira mais fácil e rápida. E hoje nós vamos aprender os artigos indefinidos e o definido não inglês. E vamos começar pelo artigo definido the, que, por incrível que pareça, é a palavra mais falada do inglês. E como vocês observaram, nesses dois vídeos aparecem diferentes pronúncias. Mas relaxa que eu ainda vou te explicar como que vai ser para diferenciar essas duas pronúncias. Antes, deixa eu te explicar como nós vamos usar esse artigo. E como o próprio nome deixa claro, nós vamos utilizá-lo para falar de algo bem definido. Por exemplo, digamos que eu tenha comprado um carro. Mas não foi qualquer carro, foi o carro dos meus sonhos. Então, com isso eu posso usar o the, como no exemplo, this is the car I dreamed about. The car! Outro exemplo é quando vamos falar de alguém específico, como no exemplo, that is the man that sold me the car. Aqui eu estou falando de um homem qualquer? Não, eu estou falando de um homem específico, que no caso foi o que me vendeu o carro. E antes de eu te explicar as pronúncias, eu vou preferir te explicar os pronomes indefinidos. E outra, se você já está gostando do vídeo, não esquece de já deixar o like, porque assim o YouTube vai saber que você gosta do vídeo e vai recomendar para outras pessoas. Então você vai estar ajudando algumas pessoas a aprenderem inglês. Pensa nisso, hein? E no caso do a e do an, eles vão significar a mesma coisa, que é um ou uma, mas eles vão ser utilizados em situações diferentes. Como o próprio nome já diz, ele vai falar sobre algo que não é específico e nem é definido. Então vamos imaginar que aquele carro que eu comprei era um Camaro. Então ele era o the car. Mas esse carro que está na tela, ele é apenas um carro qualquer. Então ele é apenas a car. Como também, this is a book. Eu não especifiquei que livro, então a book. E por assim vai. De maneira geral, você pode seguir a seguinte lógica. Com an, você vai utilizar quando a palavra seguinte começar com uma vogal. An apple. Já com a, vai ser quando a palavra seguinte começar com uma consoante. A book. Mas por que eu falei de maneira geral? Justamente porque quando nós utilizamos o an, pode ser que a próxima palavra ela só tenha o som de vogal, mas ela venha com uma consoante. Por isso foi an hour. Então, já que hour tem o H mudo, ele fica com um som de vogal. Então, por isso, an hour. An hour. Já nas palavras house e horse, tem som realmente de consoante. Por isso, nós vamos utilizar o a house, a horse. A house? E nós vamos também utilizar o a quando a palavra tiver o som de consoante. Por exemplo, university. University começa com uma vogal. Mas você percebeu o sonzinho que tem? É igual da palavra you, de você. Então, por ter um som de consoante, do Y fica a university. I work at a university! E essa é uma regra que nós vamos utilizar para entender quando fazer a pronúncia do artigo definido the, que ele pode ter tanto o som de the como o som de the. Ó, então, the. Então nós usamos o som mais comum, o the, quando a palavra seguinte tem som de consoante. The car! Start the car! E utilizamos o the quando a palavra seguinte tem o som de vogal. Every hour. Omnia. Uma coisa para você se lembrar, uma dica, é que no final dos filmes aparece the end. The end. Mas, para ser sincera, na maioria das vezes você vai escutar as pessoas falando, o som the, ele vai ser o mais comum. Então, ó, the. E antes de continuarmos, eu quero te falar que este vídeo está sendo patrocinado pelo nosso próprio curso, que se chama A Rota do Inglês, ou como preferir, English Route.
E caso você queira saber o que é a rota do inglês e como ela pode te ajudar a aprender inglês 3 vezes mais rápido que o normal, é só ir na descrição, que aí lá vai estar o link direitinho te informando. E dá uma conferida se ainda estamos com a promoção das aulas ao vivo. E antes de finalizarmos, só uma curiosidade. Como o A e o N significam um ou uma, muitas pessoas acham que podem substituir simplesmente pelo one. Mas tem que lembrar que o one vai ser utilizado quando nós queremos falar da quantidade de algo. Por exemplo, I have one apple here. Então, eu quero enfatizar que eu realmente só tenho uma. Então, one apple. Mas no caso, se eu quisesse enfatizar que eu tenho uma maçã, mas não dizer que eu tenho simplesmente uma, eu poderia falar I have an apple here. Então, para facilitar aqui, eu vou utilizar o one quando eu quero mostrar a quantidade, eu quero especificar a quantidade. Agora eu uso o a e o n quando eu vou falar só que é uma coisa. E galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E qualquer dúvida que vocês tiverem referente à gramática, é só colocar aí nos comentários, porque nós vamos fazer um vídeo respondendo nesse quadro do Easy Grammar. Se você também quiser saber mais sobre a Easy Peasy, é só você acessar aí na descrição o link que você vai cair no nosso site. Lá também vai ter sobre os nossos cursos e as nossas aulas ao vivo. Além disso, agora nós estamos no TikTok e voltamos de vez pro Instagram. Então corre lá e já siga a gente, ok? É isso, beijos e até a próxima. You know you'll have a good time wherever you go.